Fala galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Espero que estejam se cuidando e estejam estudando também, né? E eu também estou me cuidando, tentando precaver ao máximo, evitar sair à rua, sempre vindo aqui para gravar, trazendo meu álcool gel aí para gravar para vocês. E lembrando para vocês ficarem em casa, seguirem as recomendações da OMS, tá? Desde que a gente está fazendo o melhor possível para vocês e tentando trazer o melhor do conteúdo mais claro para vocês. Lembrando, Geografia, a gente tentando sempre utilizar a nossa plataforma do E-Class, a plataforma da lista do CPB e as nossas aulas gravadas aqui, tá? Lembrando também que a gente tem lá nosso listão da UERJ para vocês fazerem, tá? E aí essa semana eu vou estar lançando o listão da UERJ 2. Então, que vocês sempre façam, tirem suas dúvidas, vocês têm acesso a contato comigo, pode ser por e-mail, WhatsApp, e a gente vai trocando ideia, vai tentando melhorar. E também é questão das aulas. Dê sugestões, palpite, ver o que vocês acham aí da melhor qualidade da aula possível. Ah, Cadu, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, que aí a gente vai aprendendo, vai melhorando ao longo do tempo, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade à nossa matéria de região norte. Vou falar do processo de ocupação e o processo hoje de urbanização e crescimento econômico dessa região, beleza? Na região norte, a gente data o processo de ocupação a partir do século XVII, tá? No ano de 1600, né, eu tenho a primeira ocupação da região. Lembrando que a região já havia uma ocupação indígena, mas eu estou falando de ocupação portuguesa, chegada portuguesa na região. Essa chegada vem por meio dos jesuítas, tá? Eles chegam nessa região em missões jesuítas e ocupam a região com fortificações. Então a primeira ocupação da região vem aliada aos jesuítas e a presença de fortificações. Cadu, o que são fortificações? Fortificações são fortes de defesa, né? Você tem aí, por exemplo, em Niterói, Fortaleza de Santa Cruz, do Rio, Forte São João. Em várias regiões costeiras do Brasil você tem a presença dos fortes. Os portugueses introduziram os fortes com o objetivo de defender aquela região de possíveis invasões. Lembrando que a região norte ela sofre do distanciamento das áreas centrais, né, do Nordeste, onde o português chegou primeiro e depois do Sudeste, mas a região norte ela tem isso. Por causa desse distanciamento, o português deveria proteger aquela região contra possíveis invasões. Então, primeiro tem as missões jesuítas para a expansão do cristianismo naquela região e a presença das primeiras fortificações, primeiras ocupações ali, tá? Com o passar do tempo, aquela região passou a ser ocupada aí com a atividade já no século XVII e XIX, aquela região passa a ser ocupada para a atividade de extrativismo. Extrativismo vegetal, desde a retirada de madeira e até das chamadas drogas do sertão na região. Beleza? Mesmo não sendo na região do sertão, eu tinha a presença dessas drogas do sertão. Canela, entre outras drogas do sertão ali. Então eu tenho o extrativismo vegetal, retirada de madeira, né, nessa região, e com isso eu tenho a formação dos primeiros núcleos urbanos. Tá? Esses núcleos urbanos, núcleos populacionais. Então, aliados com o quê? Instalação populacional na região. Então, exemplo de um núcleo desse, cidade de Belém, capital do Pará, é exemplo de um núcleo desse. Então, tem a instalação portuária, né, para escoamento dessa produção, desse extrativismo da madeira, e aí eu começo a ter um núcleo na região central de Belém. Até hoje você tem lá a cidade histórica. Então você tem esse núcleo que vai se estabelecer a partir da atividade portuária. Então a atividade portuária ela vai gerar a principal, né, a atividade primária ali, a principal da região central da cidade, e você tem as outras atividades vindo por trás,
aliados a isso, atividades legais e ilegais aí chegando junto, tá bom? Então, no século XVIII e XIX eu tenho crescimento a partir disso. Extrativismo vegetal, retirada de madeira muito grande, e no final do século XIX eu começo a ter o extrativismo mineral chegando ali. Então, já a presença de retirada, desde minério de ferro, passando por ouro, prata, naquela região. Então, dessa forma, eu vou ter os primeiros núcleos urbanos se expandindo naquela região. Tranquilo, né? E aí a gente chegou no século XX. No século XX, a região vai receber uma enorme migração. A gente trabalhou isso em demografia, a gente viu isso lá em migração. A gente vai ver que essa região vai receber um forte chegada de pessoas, principalmente no período militar. Né? Período militar no Brasil, período da ditadura militar, 1964 a 1985. Né? Os militares tinham a ideia de uma integração nacional. Com isso, eles tinham os chamados planos de incentivo que levavam essas pessoas para lá. Planos de incentivos aliados com empregos. Então, o que vai acontecer? Os militares vão instalar indústrias relacionadas principalmente à atividade da agropecuária, atividade de extrativismo naquela região, e depois vão instalar um parque industrial muito grande, que a gente vai falar dele aqui. E aí, ao instalar essas indústrias, né, o que vai acontecer? Os militares vão atrair as pessoas, principalmente da região Nordeste, onde eu tinha um baixo investimento, uma baixa capitalização na região, um alto índice de desemprego, pobreza extrema. Então eu incentivo, principalmente, pessoas oriundas do Nordeste a irem para a região Norte. Então, dessa forma, esses planos de incentivo vão captar essas pessoas para lá, né? Então, a região Norte vai estar pulsando para receber essas pessoas. E aí eu tenho fortalecimento de cidades como Belém, como Manaus, como Santarém, no Pará. Então, eu tenho fortalecimento dessas cidades, fazendo o quê? Que haja um desenvolvimento na região. Além disso, eu tenho, por exemplo, a obra da Transamazônica. Né? Até brinco com vocês o seguinte: a Transamazônica é a estrada que liga lugar nenhum a nenhum lugar. Né? A estrada que os militares tentaram fazer, que cortaria a floresta amazônica de ponta a ponta, né? E até hoje essa obra não acabou. Então, o que acontece? A obra da Transamazônica também atrai muitas pessoas para lá, para trabalhar nessa obra. Então, você tem ela como exemplo, como uma forma de geração de emprego. No final da ditadura militar, é que se cria a chamada Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? Ela é localizada em Manaus, óbvio. É uma região, um parque industrial onde diversas indústrias receberam incentivo para ir para aquela região. A Honda, na parte de moto, a Caloi, por exemplo, na parte de bicicleta, produtores, por exemplo, de luz, ventiladores, ar-condicionados, geladeira, todo tipo de eletrodoméstico, eletrônico, né, produção de computador, celular e tudo mais, foram para aquela região, para a Zona Franca de Manaus. Então você cria um polo industrial. Então a Zona de Manaus, Zona Franca de Manaus, nós vamos caracterizar ela como um polo industrial. Esse polo industrial, ele vai ser criado com esse objetivo de gerar emprego na região. Lembrando, a gente acho que já bateu um papo sobre isso, né? Não pense no emprego só da indústria. A gente falou sobre isso, sobre o Compert. Né? Remetem lá na aula que eu estava batendo um papo com vocês sobre empregos. Não, remete o seguinte, pensa o seguinte: eu tenho uma indústria, um polo industrial, né, que vai gerar emprego na área central. E eu vou ter os empregos do entorno dele. E eu vou ter os empregos do entorno dele. Então, quando eu instalo uma quantidade grande de indústrias num polo, né, gerando ali 4 mil, 5 mil, vamos pensar em 10 mil empregos,
eu vou ter uma geração de empregos indireta também na região. Com isso, a instalação da Zona Franca vai me levar a um processo de urbanização muito intenso, que eu vou começar a melhorar as ruas, a melhorar os prédios, a aumentar o número de moradias, comércio, escolas, hospitais. Então eu começo com um forte investimento, tudo a partir dessa ideia industrial aqui. Beleza? Então é fácil compreender como é que a região norte ela se expandiu. Só que a região norte ela não perdeu suas características, né, de forma que a gente entende que ela ainda mantém essas características. Características essas ligadas principalmente à atividade extrativista. Né? Então a região norte é uma região de baixa urbanização, tá? É muito comum na população ribeirinha, que é aquela que vive próximo aos rios, longe dos grandes centros. Então é uma região com baixa urbanização, com um distanciamento muito grande por causa do tamanho do território, a gente viu isso na outra aula. Tá? Então ela vai ter uma dificuldade muito grande. Também no século XX eu tive na região a expansão da agropecuária. A expansão da agropecuária, principalmente a pecuária bovina voltada para corte. Por quê? Relevo da região. Eu tenho abundância de água, né, muita água e o relevo plano. Isso é muito bom para o gado para corte. Tá? Então facilita a questão do corte. Além disso, durante o período da ditadura, a fragilidade das leis ambientais. Leis ambientais frágeis, eu consigo desmatar mais. Então houve um maior desmatamento da floresta. Então, pecuária bovina para corte e a expansão da soja. Tá? Isso já aqui no século XXI. Tá bom? Expansão da soja. Hoje você tem ali o oeste do Pará, Tocantins, né? São uma das regiões que mais produzem soja aí no Brasil. Então eu tive a expansão da agropecuária para aquela região, fortalecendo essa cadeia de produtores, de produção, tá? E junto a isso também fortalecendo o quê? O desmatamento. Então, hoje eu tenho aí perda de um campo de futebol de floresta por dia. Então, você compreende que a expansão do agronegócio, o aumento do desmatamento vão estar interligados. Além disso, eu tive também a expansão da mineração. Principalmente do minério de ferro. Sim, produção de minério de ferro muito grande. Tá? Eu tenho, por exemplo, na década de 80, a produção de ouro em Eldorado Carajás. Tá? Então, a retirada de ouro naquela região, hoje você já não tem mais nada, e hoje você tem a retirada de minério de ferro. Isso contribui para o desmatamento, contribui para a diminuição da floresta. E nessa região, por exemplo, do oeste do Pará, exemplo, oeste do Pará, é a região do planeta com maior número de homicídios no campo. O oeste do Pará, o número de homicídios do oeste do Pará é igual ao número de homicídios que tem no mundo todo no campo, na área rural. Só o oeste do Pará tem a mesma quantidade de homicídios na área rural do que no mundo todo. Então, o que a gente compreende? É uma área de conflitos. Conflitos entre quem ali, Cadu? Entre os indígenas, que estão ali naquela região já há anos, entre os movimentos dos sem terra, os movimentos sociais, e entre os agropecuaristas, né, os latifundiários daquela região. Você pode ler aí, procurar na internet sobre o caso da irmã Dorothy. Faça esse exercício. Irmã Dorothy. Beleza? Faça esse exercício. É importante você compreender essa história. No passado, a gente teve aí relacionado à questão do extrativismo vegetal a história de Chico Mendes. Também procure. Ambientalista que defendia os produtores, né, os seringueiros do Acre. Tá? Então, dá uma olhada lá na história de Chico Mendes. Então, essa região norte era uma região muito conflituosa, do campo, no aspecto do campo. Tá? E vai ser uma região onde vai ter muitas disputas. Uma disputa que
ocorre atualmente, né, a região norte também tem isso, foi a expansão da produção hidrelétrica. A produção hidrelétrica, principalmente, por exemplo, com a usina de Belo Monte. Vamos dar uma pesquisada junto. Usina de Belo Monte. O que é a usina de Belo Monte? Seria uma das 10 maiores do mundo, tá, em produção, na região de Altamira. A gente comentou isso. Eu falei com vocês sobre isso, sobre a região de Altamira, o aumento da violência, o aumento do tráfico na região, a questão da prostituição indígena. Então a gente bateu um papo sobre isso, sobre Belo Monte, né? Como uma obra enorme de uma usina hidrelétrica afetaria um lugar. Né? O que é Belo Monte? Fica dentro da reserva do Xingu, né? Que lá tem uma reserva indígena muito importante. Então, um filme que eu peço que vocês assistam aí, ó, filme Xingu, tem no Netflix, beleza? Aproveita o momento da quarentena, pega, assiste, filme nacional muito importante. Ele não fala sobre Belo Monte, mas fala sobre a reserva do Xingu lá, a chegada na reserva do Xingu lá na década de 60 e 70, no plano de integração nacional dos militares, beleza? Dá uma olhada nesse filme. Mas voltando a Belo Monte, uma região conflituosa ali de Altamira, região que você tem os indígenas, parque indígena, você tem o governo chegando com muita força e você tem a rota do tráfico de drogas. Então a região norte ela vai tendo esses conflitos nas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Na próxima aula a gente vai trabalhar só a questão da urbanização, tá? A gente vai dar seguida aos aspectos humanos e vamos pautar um pouquinho na questão da urbanização e na questão populacional. Beleza? Tranquilo, galera? Então, lembrando, fiquem em casa, descansem, estudem, corram atrás do conteúdo, tá? Lembre-se de pesquisar Irmã Dorothy, Chico Mendes e assistir o filme Xingu. Tranquilo? Fácil. Deixa que a gente faz o trabalho com vocês. Fiquem em casa. Forte abraço a todos. Até a próxima.